Oi pessoal, nesse vídeo, dando continuidade ainda às aplicações de leis de Newton, vamos ver o penúltimo caso, o caso do plano inclinado ou de uma rampa, tá? Um plano inclinado é uma superfície que faz um ângulo com a superfície, tá? Tem uma rampinha ali. A gente tem um bloco que vai deslizar por essa rampa e a gente quer saber a aceleração do movimento dele, com que aceleração ele vai descer, tá? A gente vai ver um caso com atrito. Então esse bloco vai descer o plano inclinado com um atrito. Então, a gente já sabe que vai existir força de atrito, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai resolver um problema de segunda lei de Newton é identificar as forças que atuam sobre o objeto. Eu tenho um bloco que ele vai, deslizar descendo essa rampa. Então, a aceleração ela está seguindo a direção da rampa, tá? E o sentido é para baixo, já que o bloco está descendo. Vamos identificar as forças. Primeira força que a gente consegue identificar, como eu já falei algumas vezes, é a força-peso, a força devido ao campo gravitacional da Terra, que está sempre para baixo. Nesse caso aqui a gente vai ter que tomar cuidado. Por quê? A força-peso ela sempre está para baixo, então ela vai estar nessa direção aqui. Quando a gente identifica a força-peso, a gente vai ver que ela não está fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície aqui, com a rampa. Ela não é perpendicular à rampa. E quando a gente trabalha com plano inclinado, o segredo é pensar sempre... A gente sempre, quando trabalha com aplicações das leis de Newton, a gente trabalha com a ideia do eixo cartesiano, do eixo x e y. No plano inclinado não vai ser diferente. Só que a diferença é que eu acho que aqui nesse caso é obrigatório desenhar o eixo. É obrigatório escrever o eixo x e y, porque vai ajudar a gente na hora de escrever as equações da segunda lei de Newton para esse bloco. No caso do plano inclinado, é muito mais fácil você escrever o eixo cartesiano inclinado. O que quer dizer isso? Com o eixo x acompanhando a direção do meu plano inclinado, da minha rampa. Então, se meu plano inclinado está aqui, inclinadinho com ângulo de 30 graus, o eixo x ele também vai estar inclinado. Então, eu girei um pouquinho o meu plano cartesiano aqui, o meu eixo cartesiano. Então, o eixo y, ele também vai seguir essa tendência de girar. Ele vai estar nessa direção aqui, Então, o que acontece? Quando eu desenho o eixo x e o eixo y, eu já consigo perceber que a minha força-peso ela não está nem na horizontal, né? Nem na direção do eixo x, na verdade, e nem na direção do eixo y, que seria vertical. Então, eu peguei esse eixo x e y, esse eixo x e y aqui, e eu girei ele um pouquinho. Eu escrevi ele assim, Eu girei ele um pouquinho. Mas é a mesma coisa, tá? É só para facilitar na hora de escrever a segunda lei de Newton. Vamos identificar as outras forças e a gente vai ver qual é a consequência da força-peso não estar, nem x nem y. Além da força-peso, como o bloco está apoiado na rampa, né, no plano inclinado, tem força normal. Qualquer objeto sobre uma superfície possui força normal. A força normal vai estar, fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície, com o plano. Então, a minha força normal, ela está seguindo a direção do eixo Y. Além dessas duas forças, a gente viu que vai ter força de atrito. Se o bloco ele desliza nessa direção, a força de atrito vai estar na direção oposta à tendência de movimento. Então, vai estar para cima. Então, a força de atrito, que a superfície que vai fazer, nesse caso o plano inclinado, vai estar na direção do eixo x. Temos três forças: força normal, força-peso, força de atrito. Como eu falei, utilizar o eixo cartesiano x e y, nesse caso de plano inclinado, vai ser muito útil. Por quê? A gente consegue perceber que a gente tem três forças e duas delas estão passando pelo eixo cartesiano, estão bem em cima do eixo. A força de atrito está bem em cima do eixo x e a força normal está em cima do eixo y. A força-peso aqui está fora. Quando a gente estudou vetores, eu falei sobre a decomposição de vetores.
Quando a gente tem um vetor que não está nem na direção x, nem na direção y, a gente precisa fazer ele passar em cima da direção x, em cima da direção y. Fazendo o quê? Decompondo esse vetor, dividindo esse vetor em dois, reescrevendo esse vetor em dois vetores. Um vetor na direção x, um vetor na direção y. Então, vamos fazer isso aí. Eu vou fazer com outra cor para poder ficar mais fácil de observar no quadro. Nesse caso, como é que eu decomponho a força-peso, que é o vetor que está fora de x e de y? Eu divido ele em dois. Eu reescrevo aqui um vetor que passa pelo eixo x, então eu vou ter um vetor aqui px, e eu reescrevo esse vetor que passa por y, então eu vou ter um vetor aqui py. Dividi a força-peso em dois vetores. Agora, a gente vai fazer o quê? Quando a gente reescreve um vetor, decompõe um vetor em duas componentes, a gente viu que a gente tem que usar a ideia de seno e cosseno da matemática. Então, quando a gente decompõe um vetor, a gente vai precisar usar a ideia da trigonometria de senos e cossenos. Como é que a gente vai fazer isso? Se a gente reparar, o meu plano inclinado aqui, a minha rampa, forma um triângulo retângulo. Um triângulo possui um ângulo de 90 graus dentro dele. E a gente aprende a observar o triângulo retângulo que a gente possui uma hipotenusa e um cateto oposto, um cateto adjacente. E dependendo da posição do ângulo e dos catetos, a gente tem o cosseno e o seno ali definido. Quando a gente olha para o px, para a componente px, o que a gente consegue observar? Que o px com o vetor p, ele forma um triângulo retângulo aqui. Assim como o py com o vetor p também forma outro triângulo aqui. Então, a gente tem aqui, se a gente comparar, também triângulos retângulos, tá? Então, vamos usar como comparação com o triângulo formado pelo plano, esse triângulo aqui formado pelo PY e pelo P. Se a gente olha para esse retângulozinho menor e esse retângulo maior aqui, por semelhança de triângulo, o que a gente tem? Aqui está meu ângulo de 90 graus, aqui está a minha hipotenusa, então esse ângulozinho aqui, entre o vetor P e o vetor PY, é o ângulo de 30 graus. Então, quando a gente faz semelhança de triângulos, a gente consegue perceber que isso aqui é um ângulo de 30 graus também. Então, o PY e o PX vão trabalhar com um ângulo de 30 graus, justamente o ângulo do plano inclinado. Como é que a gente define quem é seno e quem é cosseno? Eu gosto de ensinar uma regrinha que eu acho que fica fácil da gente gravar quem é seno, quem é cosseno ao olhar para o desenho do triângulo, tá? Quando a gente olha para esse triângulo aqui formado pelo vetor PY e pelo vetor P, se a gente olhar para esse vetor P, o que a gente consegue observar? O vetor P, ele está em contato com o ângulo de 30 graus, ele está encostadinho do ângulo de 30 graus. Então, ele é o lado com o ângulo, ele é o cosseno do ângulo, ele está com o ângulo, ele está em contato com o ângulo. Já esse ladinho aqui, que está com o px, ele não está em contato com o ângulo. O px, o vetor px não encosta no ângulo de 30 graus. Então, ele está sem o ângulo, ele é o seno do ângulo de 30 graus. Então, eu uso essa ideia de com ângulo, sem ângulo, para poder lembrar quem é seno e quem é cosseno, tá? Lembrando que o seno é o vetor, o lado oposto ao ângulo, e o cosseno é o lado adjacente, né? O lado grudadinho no ângulo. Então, px nesse caso vai ser seno de 30 graus, então é a componente pseno, e o py vai ser a componente cosseno. Agora que a gente decompôs a força-peso em x e y, que a gente fez o vetor passar por x e por y, olha o que a gente tem. No eixo y, duas forças, força normal PY, cosseno de 30 graus. No eixo X, também duas forças, força de atrito, P, seno de 30 graus.
A gente vai usar isso para calcular o valor da aceleração lá, que é o que a gente queria desde o início. Escrevendo a segunda lei de Newton, somando então as forças resultantes em x e em y. Vamos fazer primeiro a soma no eixo x. Soma das forças no eixo x. Peso do seno, né, o px seno de 30 graus, está do lado positivo que eu escrevi o meu eixo x. Então, P seno de 30 graus, peso vezes o seno de 30 graus é positivo, menos a força de atrito, que é negativa, está para o lado negativo do eixo, igual a massa do bloco que desliza vezes o valor da aceleração em x, na direção da minha rampa, do meu plano inclinado, na direção do movimento. A aceleração em x, ó, ela existe, ela não é zero. A aceleração em y existe? Não. Então a gente vai ver que a aceleração em y é zero. Somando então as forças agora na direção y, escrevendo a segunda lei para a direção y, temos força normal para cima, positiva, menos força-peso cosseno de 30 graus, negativa, porque está para baixo, do lado negativo do eixo y, igual a zero. Por quê? Eu falei que a aceleração em y não existe, é igual a zero. Então, massa vezes a aceleração, que é zero, vai dar zero. Então, a soma das forças na direção y está em equilíbrio, a aceleração é igual a zero. Em x, a aceleração é diferente de zero, é o que a gente vai descobrir. Como a gente quer a aceleração e a aceleração é diferente de zero é no eixo x, é essa equação que a gente vai usar para calcular o valor de aceleração. P seno de 30 graus. Qual é a força-peso do bloco? Não sei. Não foi dada. Foi dada a massa do bloco, a aceleração da gravidade, o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície, já que eu falei que o exemplo era com atrito. Então, a gente pode calcular a força-peso sempre usando a equação da força-peso. Massa vezes aceleração da gravidade. Nesse caso, a massa do bloco vale 10 kg, a aceleração da gravidade também vale 10. Então, 10 vezes 10, força-peso igual a 100 newtons. Então, força-peso já sei que vale 100. Então, ó, vou colocar aqui embaixo. Força-peso seno de 30 graus menos força de atrito igual massa vezes aceleração. Força-peso a gente já encontrou o valor, 100, vezes o seno. Seno do ângulo de 30 graus é 0,5, menos força de atrito. Também não temos o valor da força de atrito, mas a gente também sabe calcular. Assim como a gente sabe calcular a força-peso, a força de atrito também tem uma equaçãozinha especial para ela. Coeficiente de atrito vezes força normal. Então é isso que a gente vai usar aqui. No lugar da força de atrito, a gente substitui por coeficiente de atrito vezes força normal. Igual a massa do bloco 10 kg, a aceleração é o que a gente quer. Vamos lá, queremos o valor do A, da aceleração. Falta substituir aqui, coeficiente de atrito, força normal. Coeficiente de atrito está aqui, 0,15. Então vamos substituir, ó. Já vamos multiplicar aqui, 100 vezes 0,5 é igual a 50, menos coeficiente de atrito, 0,15, vezes, falta o valor da força normal. Então, vamos precisar calcular esse valor, igual a 10 vezes A. Então, vamos deixar isso aqui guardadinho e vamos buscar o valor da força normal. A força normal não é como a força de atrito, nem a força-peso, que possui uma equação específica para ela. A gente vai usar a segunda lei de Newton. Como? É só usar, ó, a equação do eixo y, que justamente envolve o valor da força normal. Então, a gente vai usar essa equação no eixo y para achar a força normal, que é o que falta para a gente achar o valor de aceleração. Usando, então, essa equação para a força normal. Vou botar aqui do lado. Força normal menos força-peso. A força-peso a gente já achou, é o 100. Vezes o cosseno do meu ângulo agora. Cosseno do ângulo, 0,87. Então, 100 vezes 0,87 igual a zero, porque a aceleração de y é zero. Vamos resolver aquela continha ali. Força normal igual, ó, essa multiplicação aqui, 100 vezes
0,87 vai dar 87. Como aqui está negativo, se a gente passa para o outro lado do igual, fica positiva. Então, a força normal é igual a 87 newtons. Achamos o valor da força normal. Só substituir aqui. 50 menos 0,15 vezes 87 igual a 10 vezes A. Vamos resolver essa multiplicação aqui primeiro. 50 menos... Resolvendo a multiplicação, então, 0,15 vezes 87 vai dar como resultado 13,05, igual a 10 vezes o valor da aceleração. Agora a gente vai fazer essa conta de menos. 36,95, igual a 10 vezes a aceleração. Então, 50 menos 13,05 é 36,95. O 10 que está multiplicando passa dividindo. Então, a aceleração vai ser 36,95 dividido por 10, que é igual, se a gente divide, vai dar 3,695 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração que o bloco vai deslizar esse plano inclinado. Plano inclinado é um pouquinho mais complicado por envolver senos e cossenos. Então, não se assustem com seno e cosseno, tá? É só lembrar da ideia de decomposição de vetores, que sempre que a gente tiver um vetor que não está nem no eixo x nem no eixo y, a gente deve fazer com que eles passem pelo eixo x e pelo eixo y. E o grande segredo do plano inclinado é desenhar no início da resolução do problema o eixo x e o eixo y, para você conseguir identificar logo de cara qual é a força que não está em x e y que vai ser decomposta, tá? No plano inclinado, a gente sempre vai decompor alguma força. Então, por isso que desenhar o eixo x e y vai ser importante. Eu vou encerrar, então, o vídeo sobre plano inclinado aqui. Refaçam esses exemplos no caderno, sabe? Tentem acompanhar a videoaula escrevendo no caderno, porque isso facilita a fixar o que a gente está aprendendo, tá? Não fiquem só assistindo o vídeo. Copiem, façam anotações do que eu estou falando, que isso vai ajudar também na hora de compreender aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente encerra aqui.